Oi pessoal, meu nome é Júlio, eu sou professor do departamento de matemática, que estou substituindo o professor Nicolas nas 3 turmas de álgebra linear e, para vocês sobretudo, cálculo 2, turma 6 turma 4 de cálculo 2, Então, minha intenção inicial era fazer aulas síncronas, mas, enfim, alguns problemas, como eu já mandei no primeiro e-mail para vocês, e agora com esse novo confinamento eu vim aqui pro interior, onde a internet não é muito boa. Então eu vou fazer as primeiras aulas gravadas e espero que no final dessa semana, enfim, em breve a gente vai ter umas aulas síncronas para tirar dúvidas, o que não impede vocês de me contactarem por e-mail para tirar dúvidas antes, certo? Então eu vou tentar seguir, eu vi os slides do Nicolas, eu vou tentar seguir mais ou menos o mesmo estilo de aula que ele vinha fazendo, para vocês não estranharem muito. Então eu vou continuar usando o livro do professor James Stewart. E o Nicolas me disse que, bom, o Nicolas seguia bem o livro, pelos slides dele eu vi que ele seguia a ordem do livro, boa parte dos exemplos que ele fazia eram exemplos do livro. Eu vou manter o mesmo padrão, para vocês não estranharem muito. Eu prefiro escrever um pouco, então, como o Nicolas fazia também, enfim, mas eu não vou ter slides, vão ser anotações como na aula de hoje. É mais fácil para preparar e acho que espero que sejam tão boas quanto. Eu quero o feedback de vocês sobre a qualidade das aulas, o que vocês acham, então não hesitem em me contactar para dar sugestões de como melhorar. E a aula de hoje a gente vai começar falando de aplicações de integrais. Eu vi o conteúdo do Nicolas, ele já fez a parte de aplicações de derivadas, o teorema fundamental do cálculo, e as técnicas de integração, inclusive as técnicas um pouco mais avançadas. Então, para quem estiver acompanhando com o livro, agora a gente volta para o capítulo 6. O Nicolas já deu uma passada no capítulo 7, que tem umas técnicas de integração um pouco mais elaboradas. A gente volta agora para o capítulo 6, que é o primeiro capítulo a falar de técnicas de integração, e a gente vai tentar cobrir o máximo que der no tempo que resta, nesse pouco mais de um mês que a gente tem. Então, eu gostaria de cobrir pelo menos o capítulo 6, se possível a gente vai depois cobrir um pouco do capítulo 8, mas vai depender do andamento da turma. É claro que o interesse maior é que vocês aprendam, não adianta eu ficar falando, dando mais conteúdo se vocês não estiverem acompanhando. Então, a aula de hoje é sobre a primeira técnica de integração, técnica de integração, primeira aplicação de integração para calcular a área entre duas curvas, certo? Ou área entre curvas. Então, a gente sabe da definição de integrais que se você tem uma função f de x e você vai fazer a integral dessa função f de x no intervalo de a até b. Então a integral, se a gente diz que essa daqui é a função f, a gente sabe, f de x, a gente sabe que a integral definida, de a até b de f de x dx, isso aqui na verdade corresponde a essa área, a área dada pela região entre o eixo x, a curva e os seus limites aqui do seu intervalo a e b, Então, da definição de integrais, a gente já tem uma noção de que a integral pode ser usada para calcular a área da curva com o eixo x. Com uma pequena ressalva, de que se você tem uma curva, que ela tem uma parte negativa, Então, deixa eu colocar a curva, inclusive, com outra cor aqui. Então, digamos que a gente tem essa função g de x, e que eu quero calcular a integral dessa função nesse intervalo aqui, de um certo a até um certo b. Então, de novo, vai ser
a área da curva com o eixo x, mas o problema é que nessa segunda parte aqui, que eu vou colocar em rosa, como a função é negativa, o valor da integral nesse pedaço é negativo. Então, se você faz a integral de a até b de g de x, você tem como resposta a área azul menos a área rosa, né? Porque a área rosa ela vem com sinal negativo porque a função é negativa, né? Mas isso são propriedades da integral definida de uma função. Nosso objetivo aqui nessa primeira sessão, nessa primeira aplicação da parte de integração, é estudar a área entre duas curvas. Então, para isso, a gente vai usar certamente a integral, mas a gente tem que ter cuidado com alguns casos, tá? Então, vamos olhar logo para essa figura aqui abaixo, que é o caso um pouco mais simples, em que, bom, a função f ela está toda acima da função g, e as duas funções são funções positivas, as duas estão aqui acima do eixo x, certo? Então, o que a gente está interessado é em calcular essa área S aqui. Então, é a área entre as curvas f de x e g de x. A pergunta é como é que eu posso calcular essa área vermelha? E aí, bom, a resposta não é muito surpreendente, vocês devem já imaginar. O que você pode fazer para calcular a área vermelha bom, eu vou calcular primeiro essa área verde, que vai ser essa área toda, né, que na verdade vai ser a integral da função f de x, no intervalo de a até b. E dessa área verde eu subtraio a parte daqui de baixo, a parte rosa aqui, que é a integral da função g de x no intervalo de a até b. Então, se eu quero calcular essa área intermediária, né, entre as curvas f e g, basta fazer a integral de f menos g, certo? Que é o que já está representado aqui nessa formulazinha aqui para o cálculo da integral, tá? Agora, e se uma dessas funções passar para o lado negativo, né? Se as duas funções não forem ambas positivas, mas ainda assim a gente tem a propriedade, essa é a figura de cima, a gente ainda tem a propriedade de que a função f no intervalo de a até b ela está sempre maior do que a função g, certo? Então essa é uma hipótese que a gente vai ter aqui para os primeiros exemplos, que a gente vai já lidar com ela mais à frente, mas por enquanto a gente mantém essa propriedade de que a função f ela é sempre maior ou igual a g no intervalo que a gente está querendo calcular a área entre as curvas f e g. Mas, bom, e se a função g, por exemplo, bom, e a função g ela é menor do que a f, né? E se a função g ela tiver um pedaço negativo, como é aqui nesse exemplo, aqui do ponto A até, digamos, esse ponto C, a função g ela tem uma parte negativa, tá? Então, essa parte vermelha, isso é a integral da função g no intervalo de a até c. Enquanto que a função vermelha, no intervalo de c até b, a integral da função vermelha no intervalo de c até b, agora já é um valor positivo, porque ela se tornou uma função maior ou igual a zero. E aí, como é que a gente calcula a área entre as curvas, nesse caso? Você pode, só para entender no começo, fazer uma análisezinha o que acontece nos dois lados, tá? Então, nos dois intervalos, de A até C e de C até B. O intervalo de C até B é muito parecido com o que a gente tinha aqui embaixo. Eu estou querendo calcular a área entre duas curvas, as duas curvas são positivas, a função f ela é sempre maior do que a função g, então eu pego a integral de f e tiro esse pedaço vermelho que é a integral de g, certo? No intervalo de C até B. Então a fórmula fica a mesma. E no intervalo de A até C, como é que eu faço para calcular a área entre as curvas? É tudo que está em azul aqui, tudo que eu vou marcar em vermelho agora. Olha, mas a questão é, esse pedaço aqui, que eu vou fazer em azul escuro, esse pedaço aqui, isso aqui é a integral de a integral da função f, da função vermelha, no intervalo de A até C.
E esse pedaço vermelho aqui embaixo, a gente diz que é a integral da função g de a até c, só que ela vem com sinal negativo. Então o que você faz? Você faz a integral da função f menos, porque você quer trocar o sinal, a área é um valor não negativo, né? Menos a integral da função g no intervalo de a até c. Então, de toda forma, mesmo a função g tendo um pedaço negativo, a integral, nesse caso, é simplesmente a integral da função f menos a função g. Certo? Então, lembrando que a gente tem essa hipótese da função f ela sempre ser maior ou igual à função g no intervalo que a gente quer, certo? Nesse começo. Depois a gente vai remover essa hipótese. Então, vamos fazer aqui um exemplo. A gente gostaria de calcular a área entre a função y igual a e elevado a x, que é essa funçãozinha exponencial, né, que está aqui em vermelho na figura. A gente quer a região seja limitada pela função identidade, y igual a x, né, f de x igual a x, que é essa reta azul aqui abaixo, e limitada pelas retas x igual a 0 e y igual a 1, são os limitantes aqui essas duas retas, né, x igual a 0 e y igual a 1. Então a gente quer essa área azul, destacada em azul aqui. Então a função e elevado a x ela é sempre maior do que a função y igual a x, nesse intervalo. Então, como essa hipótese é satisfeita, a gente pode aplicar a nossa formulazinha que a gente tinha ali antes e dizer que a área vai ser simplesmente a integral definida no intervalo de 0 até 1 da função e elevado a x menos a função y igual a x dx. Certo? E aí, uma vez que você escreveu a fórmula para calcular a aplicação que você quer, aí aqui agora é só resolver a integral. E aí para isso você precisa de toda a parte de técnicas de integração que o Nicolas já falou, certo? Para as primeiras aplicações, como é um capítulo no livro, pelo menos, que vem antes das técnicas mais avançadas, os exemplos de integração vão ser simples. A gente no máximo deve precisar aqui um pouco de substituição, talvez, mas as integrais aqui nos exemplos que a gente vai ver, boa parte são simples, mas não que elas precisem ser simples. É claro que as funções que a gente vai integrar elas podem ser tão complicadas quanto a gente queira. Então, nesse caso, a integral de e elevado a x é a própria e elevado a x. A integral da função y igual a x é x ao quadrado sobre 2, né? Então, isso aqui é uma primitiva, né? Se a gente toma como a constante zero, pode ser qualquer uma, mas... e a gente quer calcular o valor da integral no intervalo 0, 1. Então isso aqui, se a gente fizer as contas de maneira bem bonitinha, vai ficar o e elevado a 1 menos 1 ao quadrado sobre 2 menos o número de Euler elevado a 0 menos 0 elevado a 2 sobre 2. Então, o número de Euler elevado a 1 é certamente o número de Euler. O menos 1 ao quadrado sobre 2 dá menos 1 meio. E do lado de cá, e elevado a 0, qualquer constante elevada a 0 é 1, só que com sinal negativo, então tem um menos 1. E esse segundo termo é 0, né? Vai ficar 0 ao quadrado sobre 2 dá 0. Então a gente fica com o número de Euler menos 3 meios, menos 1,5. Certo? Então essa é a área dessa região azul aqui. Um próximo exemplo pede para calcular a área entre as parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x2. Atenção, aqui não tem os limitantes em x igual a 0, x igual a 1, porque como vocês podem ver na figura, as duas curvas elas se intersectam. E como elas se intersectam, aí elas já definem uma área entre os dois pontos de interseção. Certo? Então, os limites de integração não são dados. É claro que se você olha para a figura, na figura já está aí de presente que as curvas elas se intersectam quando x é 0 e quando x é 1. Mas é de se esperar que nem sempre você tem uma figura dessa bonita de presente para você interpretar o que está acontecendo. Então cabe a você, bom, se só foram dadas duas curvas, você vai tentar enxergar onde é que essas curvas se intersectam.
E se as curvas se intersectam, significa que são os pontos x e y que satisfazem as duas curvas ao mesmo tempo, né? Então deve tanto satisfazer o fato de que o y é igual a x ao quadrado, como o fato de que o y é igual a 2x menos x ao quadrado. Então a gente tem esse sisteminha para resolver, e a solução desse sistema vão ser os pontos de interseção das curvas, certo? E aí aqui já está bonitinho, o y já está isolado, então a gente já pode deduzir diretamente que os pontos que a gente está interessados devem necessariamente satisfazer a igualdade a x2 igual a 2x menos x2. Então isso aqui é a mesma coisa de você dizer que 2x2 menos 2x igual a 0. Que é a mesma coisa de dizer que 2x vezes x menos 1, né, se você colocar o x em evidência, tem que dar 0. E aí você tem um produto de termos dando 0. Bom, isso só acontece se um desses termos for igual a 0. Então, para que essa equação seja satisfeita, você precisa que o x seja igual a 0 ou que o x menos 1 seja igual a 0, que é a mesma coisa de dizer que o x é igual a 1. Então esses são os dois casos, como a gente já tinha visto na figura, né? Quando x é 0 e quando x é 1, são os possíveis casos em que essas duas curvas vão se intersectar. E aí você pode substituir o valor de x nas equações para descobrir que, bom, quando x é 0, o y é 0. Então esse é um primeiro ponto de interseção. E quando x é 1, o y também vai ser 1, né? 1 ao quadrado. Então, de fato, os pontos de interseção entre as curvas são os pontos 0, 0, a origem, e 1, 1, esse outro ponto aqui acima, certo? Uma vez que a gente sabe onde é que as curvas se intersectam, e bom, a gente pode ver pela expressão, né, que essa daqui é uma parábola com A positivo, né, o coeficiente que acompanha o x2 é um número positivo, 1. Então, isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, né, é exatamente essa curva azul. Enquanto que essa daqui é uma parábola de concavidade para baixo, que é exatamente essa curva rosa aqui. E, bom, nesse intervalo, essa segunda curva ela é sempre maior ou igual do que a primeira. Lembrando que a gente, por enquanto, tem essa hipótese, né, de que a gente só sabe calcular entre duas curvas se uma delas for maior ou igual do que a outra no intervalo que a gente está procurando. Então, certamente, nesse intervalo de 0 até 1, a curva vermelha ela é sempre maior ou igual do que a curva azul. E então a gente pode aplicar a nossa formulazinha diária, eu vou colocar aqui embaixo. Então o que a gente está interessado, a área que a gente está interessado vai ser a integral, o x começa em 0 e até 1, né, que foi o que a gente descobriu. A função maior, né, é a curva vermelha, que é a parábola de concavidade para baixo, então é a integral 2x menos x2, perdão, menos a curva de baixo, que vai ser a parábola x ao quadrado. Certo? A integral disso aqui com respeito a x, né? Olha, agora é só fazer as contas. Aqui acabou, digamos assim, a novidade. Isso aqui agora você aplica técnicas de integração que vocês aprenderam com o Nicolas para resolver essa integral. Então, isso aqui você pode colocar, sem fazer muito esforço, você pode ver, olha, que isso é 2x menos 2x2 dx, né? Se você quiser, você pode, bom, tem mais de uma forma de fazer, você pode colocar esse 2 em evidência e a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função, né? Que é uma propriedade que a gente tem também lá na parte de derivação. Então, na verdade, o que a gente tem que calcular é isso aqui. A integral da função, deixa eu colocar um parêntese, vai ser melhor. A integral da função f de x igual a x é x ao quadrado sobre 2, né? A integral da função x ao quadrado, isso aqui vai ser x ao cubo sobre 3. E isso aqui a gente quer no intervalo 0, 1, né?
Então isso aqui vai ser 2 vezes, bom, essa expressão quando o x for 0, quando o x for 1, né? Então isso aqui vai dar 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao cubo sobre 3 menos o valor quando x for 0, né? Que vai dar 0 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao cubo sobre 3. Bom, vai zerar, né, isso tudo. Então toda essa parte direita aqui vai zerar, então a gente só precisa calcular esse lado esquerdo, né? Então a gente tem 2 vezes 1/2 menos 1/3. Isso aqui, se você quiser ir bem devagar, é 2 vezes, bom, de maneira extremamente devagar, né? 3 menos 2 sobre 6, isso aqui vai dar igual a 1/3, né? Então a área, né, essa área azul que a gente estava procurando, isso aqui corresponde exatamente a 1/3. Tudo bem? Vamos para um próximo exemplo, um pouco mais geral agora. Como a gente disse, a gente tinha no começo essa hipótese de que a função f e a função g, elas respeitavam essa desigualdade. A função f era sempre maior do que a função g. Mas e se isso não acontecer? Então vamos olhar aqui para essa figura, tá? Então a função f é essa função vermelha aqui, tá? Então a função f nesse primeiro intervalo aqui, até esse primeiro ponto de interseção, digamos que aqui seja um ponto C. Então no intervalo de A até C, a função f ela é maior do que a função g. Mas quando chega no intervalo, digamos aqui, que esse outro ponto de interseção ocorra quando x é igual a d, no intervalo de C até D, a função g agora é maior. E depois a função f volta a ser maior. E aí, se você calcula a integral, o que a gente estava fazendo antes era calculando a integral de A até B de, pura e simplesmente, f de x menos g de x. Mas aí se você olha para essa diferença, nesse primeiro intervalo, como a função f é maior, nesse primeiro intervalo a integral ela dá um resultado positivo, né? Porque é f menos g, como f é uma função maior, aqui vai ter um valor positivo, essa subtração, né? Mas quando a gente chega aqui no meio, a função g ela se torna maior, então f menos g vai ser negativa. Então a integral, o resultado da integral nessa parte do meio é negativa. Enquanto que aqui volta a ser positivo. Então se você faz direto, sem muito cuidado, a integral de uma função menos a outra no intervalo todo, então você não vai ter a soma dessas áreas, você não vai ter S1 mais S2 mais S3. Como a gente adiantou, o resultado dessa integral, se você fizer toda no intervalo de A até B, vai ser, na verdade, o que você vai ter como resposta vai ser S1 mais S3, e do resultado de S1 mais S3 a gente vai estar subtraindo essa área S2. E não é o que a gente quer, né? A gente quer a área entre as curvas, então a gente queria a soma dessas três áreas. Certo? Então, uma maneira de formalizar de modo simples é... eu vou simplesmente calcular a integral do módulo da diferença. Porque se você coloca a diferença em módulo, você nunca vai se permitir esse sinal negativo. Então, você só vai somar todos os, digamos assim, os retângulos aproximantes, né, quando o limite for infinito. Só que calcular a integral de função modular nem sempre é a tarefa mais fácil. Então, na verdade, a gente pode simplesmente ser um pouco mais esperto e na verdade, tratar os intervalos de maneira separadas, de maneiras independentes, usando o que a gente já sabia antes. Então, nos intervalos vermelhos aqui desse exemplo, você vai fazer a integral de f menos g, porque a gente sabe que a função f é maior do que a função g. Já nesse intervalo azul de C para D, a gente vai fazer a integral de g menos f, porque a gente sabe que nesse intervalo a função g é maior do que a função f.
Professor, como eu sei? Se você não bater o olho e reconhecer, é bom você representar o gráfico e ver se as funções elas têm algum ponto de interseção no intervalo que você quer. E analisar o comportamento das funções. Aí para isso você tem toda a parte de aplicações de derivadas, né? A parte de aplicações de derivadas lhe permitia entender o comportamento de uma função no intervalo, em que intervalo ela é crescente, decrescente, olhar para a derivada primeira, segunda, etc. Certo? Então vamos olhar para esse exemplo aqui das funções. A gente quer calcular a área definida entre as funções seno e a função cosseno no intervalo de 0 a π sobre 2 radianos. Certo? E aí esse é exatamente como o exemplo anterior. Olha, as funções dentro desse intervalo elas se intersectam. No intervalo de 0 até π sobre 4, a função cosseno ela é maior. O cosseno começa em 1 e vai decrescendo, né, quando a gente se aproxima de 90. E a função seno, que começa em 0, ela vai crescendo. Então, a partir do π sobre 4, onde as duas funções têm o mesmo valor, né, o cosseno e o seno de π sobre 4, esse valor y aqui é exatamente o nosso velho seno e cosseno do 45, né, o raiz de 2 sobre 2 aqui. Então, nesse ponto, as funções se igualam e aí a função seno ela passa a ser maior. E como as funções são simétricas, né, vocês podem até já adivinhar que o valor dessa área 1 aqui vai ser igual ao valor da área 2. E se você indiscriminadamente fosse calcular a integral de 0 até π sobre 2 de pura e simplesmente cosseno menos seno, ou seno menos cosseno, se quiser, na verdade vai dar o mesmo. Isso aqui vai dar zero, porque na hora que você faz cosseno menos seno, nesse primeiro pedaço dá bonitinho, a função cosseno ela é maior, então você vai ter de fato que a integral tem um valor positivo que representa a área entre as duas curvas. Mas do π sobre 4 para frente, a função cosseno ela é menor do que a função seno, então a integral dessa diferença ela vai ser negativa. E, consequentemente, o resultado que você vai ter aqui vai ser negativo. Pela simetria, essas duas áreas são iguais, só que o valor da integral nessa área 2, né, a partir do π sobre 4, seria um valor negativo. E aí esse pedaço menos o outro daria zero. Certo? E como a gente faz? A gente faz como a gente anunciou aqui na frente. A gente vai ver onde é que tem um ponto de interseção e vai tratar os intervalos separadamente. Certo? Então a gente já sabe, né, que as funções seno e cosseno elas se igualam no π sobre 4. É quando seno e cosseno são ambas iguais a π sobre 2. Então o que a gente vai fazer? Para calcular a área, a gente vai calcular a área que a gente quer, essa área azul, vai ser na verdade a área 1 somada com a área 2 ali, né? Esse A1 que tem aqui na figura somado com o A2. Então a gente vai calcular os dois separadamente. Então o A1 vai ser a integral, você olha, no intervalo de 0 a π sobre 4, a função cosseno é maior do que a função seno. Maior ou igual, né? Em uma extremidade da igualdade. Então o que a gente vai fazer é a integral de 0 até π sobre 4 de cosseno x menos seno x dx. Certo? Bom, isso aqui a gente pode fazer rapidinho, né? Então, a integral do cosseno é a função seno, né? Quando a gente deriva a função seno, a gente tem o cosseno. E a integral de menos seno x é exatamente cosseno x, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno x. Então, isso aqui é a integral, uma das primitivas, né? Com a constante zero, que a gente quer calcular no intervalo de 0 a π sobre 4. Então, isso aqui vai ficar o seno de π sobre 4 mais o cosseno de π sobre 4 menos o seno de 0 mais cosseno de 0,
certo? Atenção aos parênteses para não errarem o sinal. Então, seno e cosseno de π sobre 4 a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai ser raiz de 2 sobre 2. Esse termo aqui, né? Isso aqui é raiz de 2 sobre 2. Aqui também é raiz de 2 sobre 2. Então 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar só raiz de 2, né? E, bom, o seno do ângulo 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, só que tem um sinal negativo, né? Então a resposta disso aqui vai ser raiz de 2 menos 1. Tudo bem? E aí, como a gente até já antecipou, a área 2 tem que dar a mesma coisa. A gente até já poderia botar na igualdade por causa da simetria das funções, mas vamos fazer as contas para conferir. Então, a área 2, como a gente disse, vai ser integral de π sobre 4 até π sobre 2. A gente vai fazer esse pedaço agora. Então, vai ser a integral de π sobre 4 a π sobre 2. E aí, nesse intervalo, a função seno agora é maior, né? A função seno x de π sobre 4 a π sobre 2 ela é maior. Então, a gente vai fazer agora seno menos cosseno x. dx. E aí, de novo, né? A integral da função seno é menos cosseno, né? A derivada de cosseno é menos seno, com esse sinal negativo na frente vai virar seno x. E a integral de menos cosseno é menos seno x, porque a derivada de seno x é cosseno, só que a gente quer com o sinal trocado, né? Então a gente tem menos cosseno x, menos seno x, a gente quer isso aqui no intervalo de π sobre 4 a π sobre 2, certo? Ora, mas isso aqui vai ser menos cosseno de π sobre 2, menos o seno, menos o seno de π sobre 2, menos, olha o parênteses para não errar o sinal besta, menos o cosseno de π sobre 4, menos o seno de π sobre 4. Então, de novo, o cosseno do ângulo 90 é 0, né? O seno do ângulo 90 é 1, mas tem um sinalzinho negativo. O cosseno e o seno de π sobre 4 vão ser raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui dá menos 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, só dá menos raiz de 2, mas tem um sinal negativo na frente. Então, como já era de se esperar, isso aqui vai de novo dar raiz de 2 menos 1. Certo? Isso significa que a área que a gente tanto queria, a área 1 mais a área 2, isso aqui vai ser 2 vezes, né? Então, a área 1 deu raiz de 2 menos 1, a área 2 também. Então, dá 2 vezes isso aí, né? Dá 2 raiz de 2 menos 2. Ok? E um outro tipo de área entre curvas que pode aparecer, ou outra estratégia que você pode utilizar para calcular a área entre curvas, é quando no lugar de você ter uma função do tipo y igual a f de x, você tiver uma função do tipo x igual a f de y. E aí você vai fazer exatamente como antes, certo? Se você tiver uma função em que um é sempre maior do que a outra, mas agora com respeito a x, né? Como aqui na figura, essa função vermelha, as coordenadas x da minha função vermelha, elas são sempre maiores do que as coordenadas x da minha função azul para cada y fixo, né? Se você fixa aqui um certo y e vai ver os valores de coordenada x na função azul e o valor da coordenada x na função vermelha, o x vermelho, para quem olhar no livro, tem inclusive
uma referência ao inglês, né? Que tem o x da direita, o XR de right, né? O x mais à direita, o x maior, e aqui é o x azul, né? Que no livro ele coloca com o XL de left, né? O x mais à esquerda. Então, pouco importa o y que você pegue nesse intervalo aqui de C até D, o valor de x na curva azul é sempre menor ou igual ao valor do x na função vermelha. Então a gente está exatamente como no primeiro caso, só que no lugar de olhar para y igual a f de x, a gente está olhando para x igual a f de y. Se isso acontecer, o que você faz? Você faz como a gente fazia antes. Você vai calcular a integral, só que agora a variável no diferencial é a variável y, né? Então você vai pegar a integral de f menos g, onde f é essa curva vermelha, né? uma curva x igual a f de y, menos essa função g, né? Que é uma função do tipo x igual a g de y, certo? Então é a mesma coisa, a única sutileza é que a gente trocou x por y aqui, certo? Então, como é que a gente calcula a área delimitada pela reta y igual a x menos 1 e a parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6? Aí, de novo, aqui a gente não está dando os intervalos em que essas funções se intersectam, subentende-se que elas se intersectam. Então, para você achar os locais onde elas se intersectam, você vai e resolve o sisteminha, né? Uma das expressões é y igual a x menos 1 e a outra é y ao quadrado igual a 2x mais 6. Certo? Aí sobretudo essa segunda expressão, olha, ela é uma expressão que você vai enxergar melhor essa expressão se você fizer isolar o x, né? Se você isola o x, então passa esse 6 para o outro lado, vai ficar y ao quadrado menos 6, e tudo isso dividido por 2, tá? Então você tem que o x vai ser igual a y ao quadrado menos 6, tudo isso dividido por 2. Que bom, se você quiser ainda mais isolar, você, enfim, simplificar, né, esse 6 dividido por 2 aqui, você vai ficar com x igual a y ao quadrado sobre 2 menos 3. Isso aqui é exatamente esse termo que aparece aqui na figura, né? E a de cima, isolar o x é mais fácil, né? Você fica com x igual a y mais 1 que é exatamente o que a gente tem, essa reta aqui mais à direita, né? Então, como é que a gente acha as interseções, né? Bom, a gente já sabe que os pontos têm que satisfazer as duas coisas, a gente já isolou o x, então, usando essas duas expressões, o que a gente quer é que o y mais 1 seja igual a y ao quadrado sobre 2 menos 3. Então, daqui o que a gente pode fazer, né? Você pode... Bom, acho que eu vou multiplicar logo todo mundo por 2. Você vai ficar com y ao quadrado menos 6 de um lado. Você vai ficar com 2y mais 2 do outro. Então, isso aqui lhe dá y ao quadrado menos 2y menos 6 menos 2 menos 8, né? Se você quiser ir com bastante calma, você pode fazer o velho delta, né? Que vai ser b2, então esse menos 2 ao quadrado, b2, menos 4 vezes o coeficiente, né? Que acompanha o a aqui, 4 vezes 1 vezes menos 8. Então 2 ao quadrado, 4 vezes 8, 32. Isso aqui dá 36, né?
Então você vai ter como possíveis soluções para y o menos b, né? Menos 2, esse aqui é o b, né? Mais ou menos a raiz de 36, que é 6, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, né? Então a gente tem dois possíveis valores para y. Então, um primeiro y é 2 e 6, 8 por 2, 4. Um segundo y é o 2 menos 6, dá menos 4 por 2, dá menos 2. Tá? Então, esses são os dois pontos de interseção com y. Então, bateu, né? Tem um y menos 2 e tem um outro y igual a 4. E aí você pode usar qualquer uma das expressões aqui para descobrir quem é o x em cada um dos casos, né? Então, quando o y é 4, o x aqui é 5, né? E quando o y é menos 2, você soma 1 e obtém o x, vai ser menos 1, né? Então, quando o x é menos 2, o y é menos 2, o x é menos 1. Quando o y é 4, o x é 5, certo? Então a gente já achou esses dois pontos de interseção das curvas. E aí tem, claro, uma abordagem que seria você, primeiro, se você quisesse fazer como a gente vinha fazendo antes, você podia calcular a área entre as curvas, essa primeira área aqui, a área 1, e somar com essa área 2, certo? Mas isso aqui é consideravelmente mais complicado, até porque essa área 1 aqui ela é delimitada exclusivamente pela parábola, né, y2 igual a 2x mais 6 e a reta x igual a menos 2, certo? Enquanto que essa área 2 a gente poderia fazer como a gente vinha fazendo. Então isso é ligeiramente mais complicado do que você simplesmente fazer como aqui em cima. Você, como se você olhasse o gráfico torto, né? Você olha o x em função de y, você olha para essas expressões aqui, né? E aí se você faz isso aqui, não tem segredo, porque nesse intervalo, né, nesse intervalo de y de menos 2 a 4, então esse é o intervalo aqui, nesse intervalo a parábola ela tem sempre coordenada x menor do que a reta y mais 1. A reta x igual a y mais 1, a coordenada x dela é sempre maior ou igual do que a coordenada x da parábola, certo? Então a única coisa que a gente precisa fazer é uma integral. Se a gente quer calcular aquela área toda, basta fazer uma integral. Só que agora a gente vai fazer a função maior, essa função x igual a y mais 1, né? Menos a função menor vai ser a parábola, né? Que em função de y a gente disse que ficava y ao quadrado sobre 2 menos 3, né? Então a gente vai calcular essa integral aqui no intervalo em que o y varia de menos 2 até 4, certo? E aí é claro que isso vai ser uma integração em y. Tá? Então, no lugar de fazer mais complicado, né, essa área 1 mais área 2, a gente faz tudo de uma vez com a integral só, bem simples, só que no lugar de fazer y em função de x, a gente vai fazer x em função de y. Certo? Bom, e agora só nos resta fazer as contas. Então, para a gente calcular essa integral, bom, eu vou fazer primeiro as contas dentro da integral, né? A gente tem aqui vai ficar menos 1/2 de y ao quadrado, né? Mais y, e aí eu tenho um somado com 3, então mais 4, né? Então essa é a expressão que a gente tem dentro da integral dy.
E, bom, para resolver essa integral, essa constante vezes a função a gente pode colocar fora, né? E a integral de y ao quadrado, isso aqui é y ao cubo sobre 3. A integral da função y, né, é y ao quadrado sobre 2. E a integral da função constante vai dar 4y, né? Então, a gente quer resolver isso que já é uma primitiva, né? Uma primitiva, a integral indefinida com a constante zero. E a gente quer isso aqui no intervalo de menos 2 a 4, tá? Então isso aqui vai dar igual aqui é menos y3 sobre 6, né? Então dá menos 4 ao cubo sobre 6, mais 4 ao quadrado sobre 2. Atenção que o menos aqui é fora, né? Não é menos 4, bom, de toda forma seria o cubo, não mudaria o sinal, mas mais 4 vezes 4, isso aqui tudo, menos a mesma expressão, só que agora no menos 2, né? Então a gente vai ter menos 2 ao cubo sobre 6. A gente vai ter mais menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes menos 2, certo? Então, 4 ao cubo, esse 4 ao cubo sobre 6, você pode, bom, 4 vezes 4, 16, e ainda tem que multiplicar por mais um 4, mas você pode simplificar um 2, né, aqui. Então, fica 16 vezes 2 dá 32, menos 32 sobre 3, 4 ao quadrado por 2 dá 8, né? Opa, 8. E 4 vezes 4, 16. E do outro lado a gente tem, eu vou manter por enquanto parênteses para tomar cuidado com esse sinal, né? Então, 2 ao cubo é 8, expoente ímpar, né? Vai continuar negativo, é menos 8, só que com esse menos que tem na frente vai ficar mais 8. Então, 8 dividido por 6 dá 4 terços, né? 2 ao quadrado por 2 dá 2, e o sinal vai ficar positivo, né? Porque é menos 2 ao quadrado. E aqui a gente ainda vai ter um menos 8, né? No final. Então, a gente tem esse menos 32 terços, a gente tem um 24 aqui, a gente tem um menos 4 terços, e a gente tem um menos 6, né? Aquele mais 2, menos 8 dá menos 6, perdão, muda o sinal, fica mais 6, né? Então a gente fica com menos 36 terços mais 30. Então esse daqui vai dar um 90. 90 menos 36 vai dar 54 terços. Que isso aqui dá 10
18, né? E é isso. A gente viu vários exemplos de calcular área entre curvas, certo? Deem mais uma olhada no livro, tem outros exemplos lá. Eu devo disponibilizar algumas questões a respeito desse assunto em breve para vocês. Tudo bem? Fiquem no aguardo, que quando tiver um próximo vídeo disponível eu aviso também via e-mail ou via Siga. Se tiverem quaisquer dúvidas, não hesitem em me mandar e-mail, ok? Até o próximo.